Não, é possível sim. Que já, daqui a 1 minuto, eu entro lá. Fica com Deus. Muito obrigado aí, hein? Bons negócios. Mais iluminação aí para poder, né, ficar melhor. Tenta melhorar o som também, porque vale a pena. É isso aí. Tá. Bom dia aí, obrigada, hein? Olá, gente. Estamos às 10h59. E já vai começar. Falei, ponto. Eu, professora Célia de Franco, e você que está aí na telinha, né? Fica aí, porque já teremos notícias de hoje. Temos que ajeitar aí o cenário para ficar tudo certinho, né? Porque afinal de contas, 6.8, a coisa já fica um pouco severa. Então, exatamente 11 horas na cidade mais bonita do mundo, que é o Rio de Janeiro. E que prazer ver vocês e estar com vocês. Que bom! Isabela Rosa, é um prazer muito grande. E obrigado por você dar uma espiadinha. O pessoal começa a chegar tarde, assim, 11h05, 11h10, né? E durante a semana ficam lá dando aquela olhadinha, né, nos vídeos que eu faço para aclarar sempre a mente e a memória, né? Enio Manso, meu filho, olá! Que coisa maravilhosa ver você aqui me prestigiando nessa manhã. Um beijo para você, um beijo para os meus netos, porque eu tenho muitos netos. Eu tenho uma neta, um neto e mais 5 ou 4, né? Netos de patas, mas tudo bem. Então, muito obrigado por você prestigiar. Então, ao vivo, olha que maravilha, de lá, de Guaratiba. Espero que você, pelo menos, goste das notícias de hoje ou, ao final, um texto que eu sempre procuro colocar para que seja motivo e elemento de reflexão. O pessoal começa a chegar devagarinho daqui a pouco e eu sempre entendo que nem sempre as pessoas podem estar à disposição, mas quando chega aí por volta de 7, 8 horas, 9 horas da noite, o time vai chegando, e eu acho que o que importa mesmo é eu deixar essa mensagem para todos. Bom, 11h02 e o pessoal hoje resolveu dormir. Tenho recebido em média cerca de 35, 40, 50 pessoas visualizando durante o dia inteiro o vídeo que eu faço com relação ao falei e ponto. Isso quer dizer que aos poucos eu estou conseguindo atingir aquele público que eu acho que é interessante. Minhas magistéricas sempre presentes, meus amigos, né, do bagunçamba que sempre me dão aquela forcinha, a família que de quando em vez, e lembra, deixa eu ir lá, dar uma força, dar um like para ela saber que nós estamos entrando e por aí vai. Bom, mais uma vez repito para vocês que o programa é um programa para esclarecer e permitir assim que vocês possam fazer várias pesquisas. É na realidade um elemento cultural e também para fazer com que a gente possa ter esta 1 hora de um pouquinho de paz. E o dia de hoje? O dia de hoje traz assim muitas surpresas e muitas situações que o cotidiano nos faz balançar. O Rio de Janeiro hoje está atravessando uma das fases mais difíceis e eu não gosto de mencioná-las aqui. Maria Cristina Zani, lá de Hortolândia,
Danilo Guerra, em Caxias do Sul, muito obrigado. Minha aluna Maria Vinim, que é muito difícil conseguir entrar para assistir esse programa, mas ela está aí dando aquela forcinha para a professora Célia. Obrigado. Danilo, eu sei que você daqui a pouco tem que trabalhar, se virar nos 30, mas quando você dá aquela entradinha e aquela piscadinha, eu já fico feliz e muito satisfeita. Ângel Carvalho, minha aluna de enfermagem do trabalho. Olha, Mansum 01 da Lins Imperial. Dizer para você que bate o tambor porque eu preciso estar aqui de quando em vez bem na fita. Bom, então vamos lá. O dia de hoje, ele tem algumas notícias que eu prefiro me abster por conta de entender que já está tudo tão difícil na cidade do Rio de Janeiro e cada situação nós ficamos ainda pior, né? Lamentavelmente, eu não gosto de falar sobre as coisas que nos entristecem, porque se a alegria não paga a dívida, muito menos a tristeza, né? Então vamos que vamos. Na realidade, temos no noticiário dados e elementos que precisamos ter armazenados em nossas mentes, na certeza de que no futuro próximo, quando tivermos que ir às urnas, sabemos exatamente o que cada um contribuiu e fez pelo nosso país. Hoje, nós já acordamos com alguns aeroportos do Brasil sendo literalmente negociados. Os leilões aconteceram e, consequentemente, cerca de 22 aeroportos já estão nas mãos de grandes grupos de empresários do setor. Inclusive, um grupo da França que já adquiriu a concessão, né, através desse leilão, 7 aeroportos do Brasil. E já, me parece, doutora Denise Pinto da Mansão dos Pintos. E já parece-me que as rodovias também, como os portos, estarão sendo negociados. Então, nós já estamos entendendo que já nós teremos um país totalmente entregue às mãos de grupos internacionais. Não sei se isso é bom ou se venha a ser um agente de dificuldade. Não é nada, mas a coisa chegou à casa dos 19 milhões. Olha que ultrapassa a qualquer barreira. E num futuro próximo, me parece que somando tudo, chega a 3 bilhões e 300 milhões. Eu queria saber como é que vai ser para ratear esses 6 bilhões, provavelmente daqui a não menos do que uns 4, 5, 6 anos. Imaginem vocês que loucura, hein? Bom, o Brasil está no 35º lugar no ranking do país onde a fome impera. Isso lembra você alguma coisa? Lembra, né? Então, Gerando Falcões está aí para que vocês entrem no site, no link e vejam o que vocês podem fazer. 1 quilo de arroz, 1 quilo de sal, 1 quilo de farinha, seja lá como for. Se puderem fazer sua doação, Gerações Falcão está à disposição para receber o seu donativo e minimizar a fome de uma boa parcela dos nossos irmãos. Maria do Céu, muito obrigado de coração. Luciana Sena, você me assistindo, como sempre, já parece que a Luciana vai fazer aniversário, é isso mesmo ou não? Bom, vamos lá. A
CUFA, ela faz vários projetos e hoje ela está sendo realmente significativa por conta de estar estendendo as mãos para as pessoas da comunidade. E assim sendo, nós não podemos deixar de prestigiar a CUFA nesse momento. Vocês se lembram do Raposão? Pois é, hoje ele faz 50 anos. Para aclarar a mente de todos, é o filho do Paulo Silvino, que foi um ator de Malhação, estava com sua carreira promissora, mas um acidente o tirou do cenário. Porém, o carinho dos pais fizeram com que ele hoje estivesse já em condições de ter sua vida, não normal, mas pelo menos uma vida em que ele não fique dependendo de outras pessoas. Com as suas limitações, porque o acidente assim o permitiu, mas na realidade ele já consegue se gerenciar e viver assim como Deus o permitiu. Portanto, parabéns, Raposão, pelos 50 anos e agradecer sempre a Deus porque você está vivo e está entre nós. Bom, a Butantan e a Fiocruz está tentando colocar no mercado a vacina. E fica um alerta para vocês que têm familiares que já se vacinaram. Para que essa vacina tenha um percentual de eficácia, é necessário que se respeite de caráter definitivo os primeiros 15 dias. Isso significa que entre uma vacina e outra, nós teremos aí 60 dias para nos resguardar, a fim de que essa medicação consiga fazer um efeito razoável ou satisfatório. Vejam vocês que a vida, né, nos reserva sempre algumas surpresas. Gente, Luciana Monteiro, minha amiga do Bagunçamba, né? E aí ela trabalha, dá umas piadinhas, diz, cheguei, e eu fico muito feliz. Não sei se é a Luciana do Bagunçamba ou se é a Luciana que foi minha aluna. Eu fico na dúvida que eu tenho 2 Lucianas aí, então não sei. Perim, bom dia a todos, né? Senhores, vamos hoje falar de um tema que eu acho que é muito importante. Refiro-me a dor, trabalho e trabalhador. Ora, essa dor, esse trabalho, esse trabalhador, de quando em vez, a Luciana Monteiro é realmente a minha amiga do Bagunçamba. Ela está trabalhando home office e de quando em vez ela dá aquela espiadinha aqui no Falei em ponto. Tem um QR Code já, eu estou ficando importante, né? Que vocês podem compartilhar e quem assim o desejar é só colocar o dedinho, clicar e chega aqui e vai participar do nosso programa. Estou sentindo falta do Luiz Paulo, que não chegou ainda, está no trabalho. Marcelo Gonçalves, doutor Marcelo Gonçalves, ele está por aí. E as minhas magistéricas, anotem por favor, amanhã o dia é só de vocês e estaremos falando sobre o ensino híbrido nas salas de aula. Portanto, você aí que é minha aluna, coloque no seu grupo de fofoca que a professora Célia amanhã estará exclusivamente fazendo uma exposição de motivos sobre o ensino híbrido. E quem gosta de fazer concurso público, Deus me ilumina quase sempre, eu tenho a sorte de poder versar sobre o tema que é prazeroso, salutar e que ajuda as minhas alunas quando vão fazer os seus concursos. Portanto, amanhã estarei falando sobre o ensino híbrido. Voltando aí, o meu tema hoje seria, ou é, dor, trabalho e trabalhador. Bom, começando aí para colocar
a vocês uns dados que são fundamentais. Ora, todos nós, em via de regra, independente de um poder aquisitivo ou não, nós saímos para a labuta. E já era comum, constante para nós, estarmos em nosso local de trabalho. O tempo passa e, consequentemente, nós acabamos nos deparando com esse fato concreto que é nada mais, nada menos do que pandemia, Covid-19, cepas e não sei o que mais. O nosso trabalho, que era diário, passou a se tornar restrito ou até mesmo em casa. E aí, lançamos mão do home office. Ontem eu recebi um material do International, onde, cedido por professor Júlio, que é um dos elementos que se envolve de caráter definitivo com o ensino dentro do Rio de Janeiro, e ele é um dos mantenedores do espaço físico onde tem a franquia da Microlins, lá na Freguesia, que é a Escola Carioca, e que está em uma parceria com o Centro de Ensino e Pesquisa, juntamente com o Colégio Ação. E nessa parceria, trocamos algumas figurinhas. Angel, muito obrigado. Mansum dizendo que eu dei um show de sabedoria e ensinamento. É a idade e os cabelos brancos. Saiba disso. Angel, meu beijo. Então, através desse material cedido pelo Júlio e a internet que também me mandou, eu estou, assim, nesse momento, muitíssimo preocupada. Sabem por quê? Porque estudos feitos nos Estados Unidos que está nos mostrando que a gerência na vida é tudo. E a maior prova disso é que a maioria dos seus habitantes já estão sendo vacinados. Esse estudo tenta clarear nossa mente, nos informando que, lamentavelmente, durante muitos anos ou daqui para frente, a maioria dos trabalhos serão feitos e executados dentro da própria residência. Paralelo a isso, nós já percebemos, por conta de políticas de urbanização, que em especial a nossa cidade do Rio de Janeiro já está pleiteando uma campanha para revitalizar o centro do Rio de Janeiro. Isso significa que as lojas que estão fechadas, os escritórios, os homes, os offices que hoje já não funcionam mais, passarão a ser residência. E em troca desta mudança, me parece que será feita uma anistia temporária de 7 anos para que o proprietário deste imóvel não pague IPTU, a fim de que ele possa transformar o seu imóvel comercial para residencial. Diante desse cenário, nós já percebemos que várias e várias empresas já foram fechadas, em especial, estou me referindo ao Rio de Janeiro. Então, por estarem fechadas e inoperantes, o governo fez já essa proposta, está fazendo, que transformem os seus prédios comerciais em residência. Então, existindo essa mudança, significa que essas empresas encerraram suas atividades, fecharam suas portas. E quantas pessoas estão efetivamente desempregadas? Então, a dor do trabalhador está aí.
No momento em que ele não tem emprego, e eu volto ao tema de ontem, ele passa a não ter condição de colocar o alimento na sua casa. Então, essa dor, ela com toda certeza, não se tem remédio senão sanar a nível de um comportamento e de uma política agressiva de portas abertas para o trabalhador, se assim eu posso dizer. Olha só, né? Quando vocês leem através do noticiário essa informação, é óbvio que determinados segmentos ficarão prejudicados. Se nós fizermos uma análise, as lojas de roupa, os salões de cabeleireiro, os restaurantes, não terão uma clientela, porque ninguém é louco de estar trabalhando home office, né? E comprar roupas caríssimas para ver à frente da telinha, quando se fizer necessário. Talvez melhor do que eu tenho aí Luciana Monteiro, que trabalha em home office constantemente. Tenho minha sobrinha Mônica Patrícia, que há mais de um ano também trabalha em home office, e através delas eu tenho toda a certeza absoluta que ninguém vai comprar a melhor roupa, o melhor sapato para ficar sentado como eu estou aqui hoje, não é isso? Um bom chale justifica a roupa que possivelmente quem esteja do outro lado acredite que seja uma composição. Então, o segmento de roupa ficará prejudicado. Ninguém ficará ajeitando seu cabelo o tempo todo, indo ao salão, fazendo unha, se consequentemente ele terá a telinha, o telefone para se comunicar e fazer seu trabalho. Os restaurantes, então, nem se conta. E a Luciana Monteiro estava falando exatamente isso. Certamente a Luciana deve já estar trabalhando ainda de pijama, ou seja, ela levantou, tomou o cafezinho dela, sentou lá e está tudo certo, não tem problema, né? Então, não se faz necessário uma grande investimento ou vestimenta para poder estar diante da telinha. Imaginem vocês o que isso não vai representar para esses profissionais. Os restaurantes, como eu estava falando, não terá condição de se manter, uma vez que qual é o cliente que ao meio-dia vai estar lá? E eu me lembro, na Buenos Aires, com mais de 15 ou 20 restaurantes em pouquíssimos metros quadrados, entre meio-dia e 3 horas da tarde era uma coisa absurda. Muitas das vezes era necessário conhecer o maître para ele saber que precisaria guardar 4 ou 3 lugares ou 10 por uma empresa X, porque o fluxo era muito grande. Então nós teremos cozinheiros, maîtres, garçons, copeiros, saladeiros, todas essas pessoas sem trabalho. Já temos um cenário de um caos instaurado. Danilo Guerra, que está lá em Caxias do Sul, ele está dizendo que ele está trabalhando daquele jeito, despenteado, com roupa comum de casa. Entenderam o cenário? Despenteado com roupa comum de casa. Luciana Monteiro está dizendo, é mais ou menos desse jeito. Agora, além de estar à vontade, ele já diz para mim, chamei já o delivery. Ou seja, ele também não faz comida e o grande vilão da Covid-19 está sendo o Zé Delivery. Então, daqui a pouco, no lugar dos carros, nós teremos as motocicletas e as bicicletas, com vários e vários entregadores. Surge no mercado
uma outra postura de trabalhador. E essa dor? E esse trabalho que não vai acontecer? Por quê? Eu já não tenho que comprar roupas maravilhosas porque eu não vou ter que sair engravatado ou patricinha. As mulheres que adoram olhar a vitrine, já visto que a professora Célia é compradora compulsiva, vai comprar o quê se não tem para onde ir? Vejam vocês, nós estamos à beira de um caos mais do que financeiro, né? Então, vejam vocês, nós que hoje temos um emprego público ou uma aposentadoria, estamos num processo de sobrevivência. E esse processo de sobrevivência, daqui a algum momento, algum tempo, ficaremos à deriva. Porque será que as empresas poderão honrar os seus compromissos com os seus encargos? Não sabemos. Nesse momento também, as escolas estão, quando instituições particulares, estão quase que perdendo o seu poder de mando por conta de que os alunos já não estão ingressando nas instituições particulares. Se hoje nós não temos pessoal da área de saúde para trabalhar e temos várias pessoas qualificadas, imaginem vocês daqui a 2 anos, quando ninguém retomou suas atividades escolares com um curso profissionalizante, principalmente na área de enfermagem. As pessoas que às vezes vão para o profissionalizante são pessoas que já terminaram o 2º grau e por uma ausência de numerário não ingressou numa universidade. Então, ele recorre a uma possibilidade que é o pós-médio. Ora, se eu não tenho emprego, eu não tenho como recorrer a uma instituição particular. As instituições públicas, por sua vez, elas têm sim esses cursos, mas esse alunado com dificuldade financeira, muitas das vezes não tem uma internet que sustente para que ele possa estar ao vivo por muito tempo. E tem comunidades que não chega o sinal dessa ou daquela internet. Mariana, grande prazer ter você aqui, minha colega de trabalho, minha ex-aluna, que coisa boa. Beijo aí para você e para o seu esposo também. Então, eu acho que a escola ou as escolas particulares estão quase que entregando os pontos. E o poder público, por sua vez, também não entrega os pontos, mas também não dá pontos. Por conta de quê? Falta acessibilidade. Quando eu estou aqui fazendo as exposições de motivo, fazendo algumas colocações, eu gostaria de aclarar a mente de vocês. O Marcos Wilson diz que a nossa terrinha, o Rio de Janeiro, é linda demais, mas claro, cada um de nós compõe um pontinho desse cartão postal que é a cidade do Rio de Janeiro.
Em cada lugar, de norte a sul, haverá sempre um elemento importante, bonito, considerável, para que se torne mais linda ainda a nossa cidade. Então, Marcos, vem para cá, vem, porque você vai gostar, né? Assim sendo, eu acho que nós, eu, educadores e outros mais, como muitos que aqui estão me assistindo, precisam se mexer. Precisam criar outras formas, outros subsídios. Do jeito que esse trabalhador, que já vai ficar sem trabalho, tem o que fazer. Porque senão o caos vai estar estabelecido. As indústrias cada vez mais diminuindo o seu efetivo, por conta de que poucos estão adquirindo os produtos. Então, se a venda diminui, isso é uma cadeia. Se a venda ela diminui, consequentemente, eu não preciso de ter essa produção, porque a produção ela é compatível com a venda. Então, se eu estou com a venda e a produção, daqui a pouco essa venda cai, essa produção aqui, que absolve 1.500, 800 empregados, ela terá que ser enxuta, por conta de que, se eu produzo menos, eu tenho que ter menos empregados. Então, é só entrarmos aí no ranking das grandes empresas e observarmos que várias delas que estão alocadas no Brasil já estão dando o seu bye-bye Brasil, por conta de que não tem como sustentar uma indústria dentro do nosso país. Isso com base nos encargos e na nossa legislação, que quase sempre está aí prejudicando o pequeno empresário. E nesse escrito que veio de uma instituição considerada sobre enquete, acaba dizendo o seguinte: daqui para frente, o nosso normal é cada vez mais trabalhando em home office. E considerando para as empresas que o custo passa a ser zero, uma vez que este empresário ele não gasta com a luz, a manutenção dele é zero, locação, internet. Então, chegaremos a uma situação onde, para trabalhar, eu vou ter que pagar. Danilo Guerra, que está lá em Caxias do Sul, mas que sabe tudo o que acontece no Rio de Janeiro, está dizendo que um dia ele quer conhecer a cidade maravilhosa e conhecer a professora Célia pessoalmente. Já disse para você que as portas estão abertas, a casa é singela, de professora de sambista, mas que eu estou aqui para acolher você e seus familiares sem problema nenhum. Meio desocupada, tá aqui, tá tudo certo. Lícia Varela, que bom, nunca assistiu o meu programa e ela veio hoje. Realmente estamos vendo a retirada das grandes empresas para outros países, aonde se sentem mais seguros e, consequentemente, vocês estão vendo aí que a nossa opinião já é concreta pelos fatos que aí estão à luz da verdade, não é isso? A Angel também sabe muito bem dessa crise, porque ela está em hospitais, é uma enfermeira, está em hospitais e sabe que a crise chegou de forma avassaladora, principalmente na saúde e na educação. Imaginem vocês, se for determinado, se criar uma determinante, que a maioria das empresas terão que funcionar, ou todas
através de home office. Vários outros segmentos estarão quebrados. E o patronal irá reduzir o seu custo, porém, na fita ele ficará e estará muito melhor. O Danilo diz: professora, é que você acha daquela lei que está sendo analisada no Congresso sobre a possibilidade das empresas comprarem vacinas para seus funcionários? Bom, os empregados, como sempre, estão sendo o cerne da questão. Eu acho que se a empresa pode comprar a vacina para minimizar o problema do seu empregado que pega trem, metrô, ônibus, barca, com um contingente assim acima do normal, é viável. Agora, eu vou comprar 100% e vou entregar ao governo 50%. O que esse governo vai fazer com esse 50%? Já que o meu 50% eu vou ter que ceder para os meus empregados. Eu acho que vocês sabem perfeitamente bem que a vacina ela é aberta ao privado e o público não tem gerência nisso. As vacinas não é uma prerrogativa de direito somente do poder público, e sim de todo aquele que queira adquiri-las. Eu acho perfeito. E eu ainda vou mais além. Deveria ter um posto em cada hospital. O cara chegou para fazer o teste de Covid, imediatamente já aplicava a vacina nele. Eu não sei se isso pode ou se não pode, porque eu não sou da área. Às vezes a gente fala um impropério, né? Por conta da ausência da sabedoria. Mas eu acho que deveria ser assim. O cara já não está mostrando indícios de que não está bem? Dá logo essa vacina a ele e deixa ele embora. Agora, as empresas, se comprarem, lá quer o Congresso que as pessoas sigam o rito do poder público. Ora, se eu comprei com o meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Aí virão várias e várias regras. São regras que elas não concatenam com a verdade. Se eu tenho 50 empregados, eu quero imunizar os 50. Agora eu vou ter que seguir o calendário do governo, primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Ontem eu vi no jornal das 2 da manhã, uma pessoa participando de uma mesa redonda de um jornal, onde ele diz: não vai dar problema não, porque qual empresa que tem empregado com 69 anos? Gente, será que o país é um país tão novo assim, que não tenham profissionais com mais de 69 anos? É só entrar nas grandes universidades e observar que um grande número de professores já passaram dos seus 50. Porque a experiência, ela vem com o tempo. Então, certos segmentos, quanto mais idoso você é, mais bagagem você possui. Então, como podem fazer isso? Como é que uma pessoa pode? Ainda bem que era 2 horas da manhã, só corujinha que estava ouvindo, tá tudo certo. Era o idoso que estava ouvindo, porque eu com 68 estava ouvindo. O cidadão dizia: não vai dar problema não, porque o mais velho deve ter o quê? Os 50. E o governo quer que você trabalhe até 80. Como pode isso? Me explica. Luiz Paulo, bom dia, hein? Já está chegando em casa, ele está lá no complexo da igrejinha. Eu tenho que saber onde é esse complexo da igrejinha, que eu nunca sei, né? Mas que bom que você já chegou em casa, eu fico feliz. Alice me fala que nós estamos vendo um governo perdido, né? Que infelizmente não se importam com a saúde, com a educação, e o direito de todos vai por água abaixo. Bom, gente, olhem só.
preparem-se porque teremos aí momentos de verdadeiros buracos economicamente falando. Portanto, não venda nada. Não saia gastando mais do que você pode, porque a recessão ela está começando a engatinhar e nós não estamos percebendo. O Enio Manso diz o seguinte: contudo, se não houver uma fiscalização, corre o mesmo risco de se esgotarem as vacinas para os que não têm condições financeiras de ter acesso, uma vez que a demanda pelas vacinas está muito superior. Olha só, o Enio é um bombeiro, é um enfermeiro e que está aí se posicionando dizendo o seguinte: olha só, vendem vacina entregue ao público privado. Daqui a pouco vai faltar para o público. E aí? Eu já estou entendendo o que vai acontecer. Daqui a pouco os grandes condomínios vão comprar as vacinas, ainda mais esses condomínios luxuosos, né? Onde está se pagando hoje a bagatela de R$ 1.300, R$ 1.500 de condomínio, né? Assim pode falar muito bem alguém que está me assistindo aí, que o condomínio hoje, né, deve estar quanto? Na casa de quê? R$ 1.600, R$ 1.800? E isso num bairro do Meier, um condomínio no valor de R$ 1.300 ou R$ 1.600. Na Barra da Tijuca, talvez um prédio com todo esse aparato e mais a Barra da Tijuca, esse condomínio chegue na casa dos seus 2.000, 3.000, então eles podem se cotizar, se tornarem cotas e adquirirem essa vacina. E como bem disse Enio, né, daqui a pouco nós não teremos vacina para o poder público aplicar nos menos favorecidos. Que tal colocar no pé do morro logo, né, um grupo de pessoas para poder vacinar os menos favorecidos? Mas ninguém está pensando numa coisa dessa, né? As pessoas parecem que estão muito preocupadas em fazer uma vitrine política, esquecendo que daqui a pouco, se morrer essa gente toda, não vai ter nem indivíduo para poder votar. Porque a categoria Nutella, a categoria cristal, né? Porque a minha geração era a geração de ferro. A do pessoal dos 30 para baixo, dos 35 para baixo, é a geração cristal, Nutella, né? Muitos deles já são empresários, mesmo micro, e não se obrigam, de repente, a ir às urnas. Ele vai lá, 5 dias, 10 dias depois, no TRE, paga um valor X e se vê livre de ser obrigado a votar. Daqui a pouco não vai ter mais eleição, porque os jovens não vão estar a fim de aturar bobagens e coisas que para eles não fazem sentido. Alice me diz: eu tenho 57 anos e sou considerada velha, mas me sinto plenamente em condições físicas e mentais de me inserir no mercado de trabalho. Segundo o governo, temos que trabalhar até os 75. Então, a mulher tem que trabalhar até os 75, o homem até os 80. E ontem, um professor, nossa, isso só acontece comigo, um professor renomado disse: muito difícil uma empresa ter um profissional com 69 anos. Eu não sei aonde isso vai parar. Bom, então eu preparei para vocês um texto que mais ou menos nos dá uma ideia do que o trabalhador faz
E qual é o reconhecimento que este trabalhador tem? Observem aí. O meu texto fala sobre 3 figuras humanas que eu os qualifico como trabalhador. Então, eu começo exatamente assim. Zé, Pedro, João. Zé é o José. Pedro é o Pará, porque ele está no Rio de Janeiro, mas ele veio do Pará. E Joca é o João. Então, Zé, Pará e Joca, todos os dias eles saem às 5 da manhã rumo à estação de trem. Na plataforma, quem lá está são conhecidos. Já até podendo se dizer que são da família e criam, por ser uma família, um sobrenome fictício chamado Estação. Então, a família Estação se reúne todas as manhãs às 5 da manhã. Pega o trem e todos já se chamam de irmãos. Em meio aos saculejos do vagão, aqui um jogo proibido. E lá no canto, um bate-papo sobre o resultado do jogo que aconteceu, ou no Maraca, ou na televisão. E após 1 hora, 1h30, ou até 2 horas, o trem, se não variar, chega ao seu destino central do Brasil. Nessa parada obrigatória que os conduz para o trabalho, um café num daqueles quiosques lá da central. Em seguida, acende-se um cigarrinho, um dá um tapinha no ombro do outro e se despede, onde cada um toma seu rumo para poder levantar mais um arranha-céu. Então, nós já entendemos aí que o Zé, que o Pará e o Joca são pessoas da construção civil. E assim, esse ritual segue por muitos e muitos dias. A classe operária construindo para a fidalguia. Carlos Eduardo Daniel, meu respeito, meu abraço. E depois de muitos meses, a construção vira uma linda, bela, majestosa, exuberante obra de arte. O engenheiro recebe os parabéns. E o Zé, o Pará e o Joca sequer participam da festa de inauguração do arranha-céu que ele labutou para erguer. Em síntese, construímos o mundo. E esse mundo, quando quer, se necessário, porque é necessário, nos segura as mãos. Então, esse texto retrata exatamente a situação do trabalhador. No primeiro momento, este trabalhador, ele já convive, e essa convivência é diária, com a distância. Digo isso porque um exemplo, um familiar que entra em seu serviço às 7 da manhã e se não for na sua condição própria, ele às 5 já tem que estar no ponto do VLT, do BRT, não sei o que ter, para poder chegar amassado, torturado,
às 7 horas da manhã em seu trabalho. Porque dignidade é a pessoa que consegue sair de sua casa, pegar uma condução sentada e chegar de forma salutar em seu trabalho. Isso começa a ser a dignidade, a termos a dignidade. Então, a distância, às vezes, do trabalho para a casa e de casa para o trabalho, em via de regra, chega até 4 horas. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Essa condução que ninguém sabe quando terá resultado e jeito, tritura o indivíduo de tal forma que ele já leva 2 horas para ir de forma exaustiva, em pé, cansado, se esquivando dessa ou daquela situação. Enfim, é desespero total. Essa mesma pessoa que pega essa condução às 5 da manhã é um assalariado. E que ele não pode se dar o luxo de almoçar e gastar todo dia 20, 30, 40 reais em um restaurante. E não é restaurante de ponta. Hoje, um restaurante de ponta, 2 pessoas almoçando, chega até a pagar 200 e poucos reais. Então, uma comida simplória e aquele guaraná, que é água e açúcar, ele vai gastar no mínimo uns 15 reais. E nem sempre ele ganha para deixar 450 reais de alimento na rua para ser subtraído do seu salário. O reconhecimento do patronal, às vezes, é inexistente. Existe patrão que trata seus empregados como se fosse o nada do nada. Vários exemplos eu, Célia, presenciei ao longo de muitos anos. Patrões que tratam seus empregados como se fosse lixo, onde ele esquece que se ele não tiver o empregado, ele não constrói absolutamente nada. Deixe os seus patrões lerem isso mesmo, deixe eles assistirem esse vídeo, deixe eles saberem que se eles continuarem tratando mal, não cumprindo com as suas obrigações com seus empregados, ele vai ficar sozinho, porque tem certas cegueiras que elas são momentâneas. Então, o reconhecimento nem sempre acontece. E aí alguém vai dizer, o patrão não precisa reconhecer, ele tem que pagar. Ora, o muito obrigado e dizer que um trabalho tá legal faz bem pra caramba. Qual empregado, qual ser humano que não gosta de perceber que há um valor naquilo que ele fez? Burro é o patrão que acha que a ferro e fogo ele consegue alguma coisa, ele não consegue nada. Ele consegue ficar com um grupo de funcionários medíocres e que são os puxa-saco. E vou morrer dizendo isso. Toda empresa só permanece com o puxa-saco. Algumas delas, não são todas, desculpa. Né? O puxa-saco, ele garante o lugar dele. O puxa-saco, além de garantir o lugar dele, ele finge que trabalha. Então, ele engana o patrão se deixa enganar porque ele gosta de ser ovacionado, ele gosta que alguém diga que ele é um excelente patrão ou uma patroa, quando na realidade ele acaba demonstrando que não tem habilidade para ser gestor ou gestora de nada. Então, como não se sente, Patrícia Gomes, obrigado. Como não se sente este empregado? O reconhecimento é algo salutar.
O muito obrigado é uma das coisas mais bonitas que o ser humano pode ser capaz de falar. Se eu chegar em uma empresa e a porta for aberta por um serviçal, me cabe dizer: tudo bem? Como você passou a noite? Uma coisa é você ser grossa, outra coisa é você ser mal educada. Eu sou grossa, mas não sou mal educada e não gosto de falta de educação. Então, esse reconhecimento quase sempre não acontece. Luciana Monteiro está dizendo que o reconhecimento, em algumas vezes, vale mais do que uma premiação. Sim, o reconhecimento é prova viva de um incentivo. Temos também, na qualidade de empregado, e eu sempre digo para vocês, eu nasci patrão e fui empregado. Eu sempre tive dos dois lados, então eu achava hilário quando mandavam fazer uma coisa que eu não queria fazer. Eu dizia: tá bom, vou fazer do meu jeito. Porque eu tinha uma experiência e sabia como funcionava. Se ia gostar, se ia brigar, se ia xingar minha mãe, porque eu também xingava, ficava tudo certo. Mas eu ia pelo meu instinto, e o meu instinto nunca deu errado. Mais difícil é você conviver com aquilo que o Marcos acabou de dizer aqui, que é: a gratidão é tudo. E o reconhecimento é a gratidão. Tem instituições até e locais de trabalho que o funcionário não entra, não come, não senta aonde o seu gestor, mantenedor, senta. Para um mantenedor, para uma mantenedora, às vezes esse empregado não pode comer a melhor comida, porque ele acha que só ele pode comer ou se ela pode comer. Lendo engano. Olha a Covid chegando aí, colocando todo mundo no mesmo lugar. No momento em que Dubai sempre foi considerada a cidade dos ricos e um lugar merveilleux, como eu falo francês, não tem nem leito mais para colocar os seus covidianos, que o Covid agora já tem nome, sobrenome e status quo, né? Então, não tem lugar. E lá o ouro impera. Lá é a terra dos sheiks, como está o nosso Lisboa tratando dos gaviões. Olha ele entrando aí, beijo, 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 que você fique bem aí em Dubai e continue ganhando os seus milhõezinhos aí com seus gaviões, né? Muito bom. Parabéns, o grande veterinário Lisboa. Bom, a porta dos fundos, muitas das vezes, nos é oferecida na qualidade de empregado, porque só o patrão pode ir pela porta da frente. Que bobagem, né? O chão é o mesmo, mas a empáfia, aquele negócio de eu sou. Eu convivi 7 anos com um patrão que dizia para mim assim: olha, Célia, eu sou o dono. Aí eu dizia: problema seu, tá bom. Ah, é o dono? Tá, mas eu já fiz, tá. Aí xingava pra cá, xingava pra lá. No final passava a ser até hilário, né? Porque eu nunca vi, e isso eu vou falar de público pela primeira vez. Maria do Céu, beijo, beijo. Angel, beijo, beijo. Eu pela primeira vez vou falar isso. E aí em rede nacional, né? Eu nunca vi, ou melhor, eu nunca tinha visto um patrão jogar contra a sua própria empresa. E eu cresci, trabalhei e vivi isso. Imaginem vocês. Mas o empregado passa por esses percalços todos da vida, né? O aprimoramento, antigamente, era algo importante que o patrão fazia. Ele investia no empregado. Hoje, ou o empregado investe nele ou fica desinvestido. Chances nem sempre são dadas, a não ser se ele for aquele indivíduo que fica bajulando o patrão ou a patroa.
E a remuneração? Essa é aquela que ganho o que me pagam, porque senão eu morro de fome. Senhores, 11 horas e 58 minutos. Eu acredito que é prazeroso a gente sempre usar um tema, e desse tema, aqueles que estão participando sempre criar uma perspectiva de um posicionamento. Eu só tenho que, quando sempre, agradecer a vocês. Estou sentindo falta de algumas pessoas que hoje não estão. O meu horário não é o melhor horário, porque de 11 ao meio-dia é só para desocupado, né? E o termo certo aí que a Venin está falando, Marcos, cada um colhe o que planta. É bem assim. Então, aquele patrão que não olha para o seu empregado, ele está fadado ao fracasso. E os bons profissionais pegam a sua malinha, dá adeus e vai embora, né? Luciana, é um prazer também estar com você, de quando em vez a gente conversar, porque aclarar a mente ainda é a melhor coisa nessa pandemia. Lícia, grande abraço para você, para a Dora também, e eu acredito que a gente tenta construir mesmo um país melhor. Danilo Guerra, aí em Caxias do Sul, boa tarde para você, para o seu irmão Marcos Guerra, e dizer que a gente precisa sair dessa, porque essa tem que sair da gente, né? Amanhã estou aqui falando só para as mais histéricas, porque as minhas sextas-feiras passam a ser sextas-feiras nobres, onde eu falo sobre ensino e algumas dicas do magistério para o magistério em concurso público. Então, às sextas-feiras, eu estou aqui pronta para dialogar com as minhas magistéricas. Então, Marcos, o agradecimento, Vanim, ele é líquido e certo. Jorge Salles é o meu design. É ele que faz essas vinhetas, é ele que fez o meu QR Code. Olha, eu tô me achando o máximo, né? Lá, quando clicou, chegou, me encontrou. Jorge Salles, você também é 10. E se você quiser fazer alguma publicidade, quiser fazer uma carinha com seu nome, com manhã, tarde, noite, o Jorge Salles está aí, pronto para trabalhar, para fazer uma arte bonita para você botar aí, colocar no seu zap a sua carinha, né? E as pessoas, quando abrirem o zap e ver que você está ali toda lindinha, maravilhosa, ele está fazendo esse material para você e dando um desconto de 10% por conta de você assistir a professora Célia, né? Danilo, você disse que eu tô chique? Eu procuro estar chique todo dia. Você imagina, eu já acordo me aprontando para vir parlamentar com esse time aqui que eu amo de paixão. Meu filho, Enio Manso, muito obrigado. Jorge, muito obrigado. Luciana, muito obrigado. Danilo, muito obrigado. Lícia, muito obrigada. Angel, muito obrigado. Maria do Céu, muitíssimo obrigado. Vanim, muito obrigado. E dizer para vocês, professoras, que amanhã, a sexta-feira é nobre para nós. Portanto, eu estarei falando sobre o ensino híbrido. E se você precisa de horas hack, assista aí amanhã, porque o Centro de Ensino e Pesquisa estará cedendo a você a certificação para você levar para a sua faculdade, sua universidade ou a sua instituição de ensino profissionalizante. Contem comigo e, se desejarem, falem comigo, perguntem, lance qualquer tema para a pauta e eu terei o máximo prazer em estar com vocês. Beijos, beijos, beijos. E o charme, Vani, faz parte de mim, porque se não for para causar, é melhor nem ficar. Até amanhã e coloquem no zap das magistéricas que a professora Célia estará fazendo uma micro palestra no programa Falei Ponto sobre o ensino híbrido. Será um grande prazer contracenar com vocês e dizer-lhes que, se não assistirem amanhã um programa direcionado para as magistéricas, que são as professoras, segunda-feira eu estarei de volta aqui com um novo tema, com uma nova história, com uma nova proposta, para que você fique ligadinho, porque
alguma informação que vale a pena aclarar a nossa mente, eu estou aqui para fazê-lo, tá bom? Fiquem com Deus e pensem que na vida o importante é viver. No momento em que a cortina fecha, só sobra um único personagem, que é você. Fica com Deus e beijos, 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 porque a vida foi feita para que todos possamos ser muito, muito felizes. Marcos Wilson, você chegou tarde, mas mesmo assim, grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, porque o tema amanhã é o ensino híbrido dentro das instituições de ensino, seus professores e seus gestores. Portanto, o tema está aí já à disposição para que a gente possa parlamentar sobre este assunto. 12 horas e 4 minutos na cidade mais linda do mundo, que é o Rio de Janeiro. E se você que está me ouvindo não esteve ainda aqui, então logo a pandemia acabe, vem para o Rio, porque eu vou querer ter você aqui. Grande abraço e falei ponto. Até amanhã às 11 horas, se Deus quiser. Fui!